A paz do Senhor Jesus a todos, passando aqui para fazer o devocional de hoje, que está sobre a minha responsabilidade, e eu tenho um texto aqui para a gente meditar, que está lá em Levítico 26, a partir do versículo 11, que diz assim: estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida. Amém? Então, esse é o texto que eu tenho para a gente meditar. E aí, estava meditando nesse texto e o Senhor me fez entender o seguinte: Ele quer habitar no nosso meio, e Ele habita no nosso meio. Jesus veio e andou entre nós, e quando Ele voltou para o Pai, Ele enviou um outro Consolador, e esse outro Consolador, o Espírito Santo, Ele veio habitar em nós, porque Ele é Deus e Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então Ele resolveu habitar dentro de cada ser humano por meio do seu Espírito. Então, o que acontece? Deus está habitando aqui, e é necessário que eu mantenha, que eu faça a manutenção desse tabernáculo. Nós somos tabernáculo de Deus hoje. Nós somos a tenda de Deus, o templo do Espírito Santo. Nós somos essa Sucote, aquele tabernáculo lá de Moisés que era desmontável e era móvel, ia de um lugar para o outro. Hoje nós somos esse tabernáculo. Nós vamos de um lugar para o outro e nós carregamos a presença de Deus, em nosso coração. E eu acho interessante que ele diz assim, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ele deseja que nós tenhamos Ele como Deus e que nós sejamos o seu povo. O problema é que na maioria das vezes a gente tem vivido segundo o Deus de alguém, quando Ele quer ser o meu Deus, quando Ele quer ser o seu Deus. Mas aí você ora e busca e crê segundo a fé de alguém. Não é segundo a fé de alguém, é segundo a sua fé. Quando for segundo a sua fé, Ele será o seu Deus verdadeiramente. Quando for segundo a fé do seu pastor, quando for segundo a fé do ministro de louvor, quando for segundo a fé do irmão que você julga mais espiritual, quando for segundo a fé de um pastor que você segue nas redes sociais, será sempre o Deus do outro que você está servindo e não o seu Deus, Então, que você possa conhecer esse Deus verdadeiramente. Ele quebrou todas as amarras que te prendiam no Egito. O Egito, para o povo judeu, era o Egito físico. Mas para a gente, a Igreja de Cristo, para a gente que não é judeu, que não viveu aquela época, que não viveu nessa escravidão, esse Egito é o mundo. Ele quebrou essas amarras, Ele nos resgatou, Ele nos tirou das trevas em que nós nos encontrávamos e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele quebrou tudo isso que nos prendia. Então a gente precisa servir esse Deus e seguir esse Deus, mas verdadeiramente. Verdadeiramente. Não o Deus do outro, mas o verdadeiro Deus. O único Deus, que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai que nos amou e nos criou, e que antes da fundação do mundo já tinha imolado o seu Filho, o Cordeiro, que tirou todo o pecado do mundo. Jesus Cristo, o Cordeiro, o Filho, aquele que veio dar a vida para me resgatar e te resgatar. E o Espírito Santo, esse que ainda que a gente seja
pecador, ainda conhecendo quem nós somos, ainda sabendo do que nós somos capazes, veio habitar em nós. É esse Deus que nós devemos seguir. É esse Deus que nós devemos buscar. E é esse Deus que nós devemos nos empenhar em conhecer. Porque a Bíblia diz assim: se você tiver que se vangloriar em alguma coisa, vanglorie-se nisso, em me conhecer e continuar me conhecendo. Deus não se revela de imediato totalmente. A gente precisa buscar. Ele precisa perceber esse interesse em nós, em conhecê-lo profundamente. Ele vai se revelando conforme a gente vai avançando em direção a Ele. Que o Senhor te abençoe e que você possa deixar de lado o Deus dos outros e servir, seguir, adorar e buscar e crer no único e verdadeiro Deus, que é aquele que veio habitar em você, aquele que fala em você, aquele que te resgatou, aquele que pagou um preço por você, aquele que te criou e que te ama desde a fundação do mundo. Amém? Que Deus abençoe e até um próximo devocional. Tchau, tchau.